Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós estaremos continuando a série que nós começamos sobre batalhas espirituais. Nós já falamos sobre libertação, já falamos sobre como vencer a opressão. E hoje eu quero compartilhar com você um assunto não menos importante, que é brechas que o inimigo usa para te destruir. Brechas que o inimigo muitas vezes usa para acessar a tua vida e semear aquilo que você jamais gostaria de colher. Então fica até o final, você que está interessado nesse assunto. Eu recebi várias mensagens no direct, nos nossos canais de comunicação, em pessoas que estão passando por lutas espirituais, opressões, estão tendo sonhos, estão acordando de madrugada sem nenhum tipo de motivo. E eu já te digo, abra os teus olhos, porque talvez o Senhor está te chamando para batalhar, para de madrugada acordar e orar pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. E às vezes você não está percebendo. Irmão, eu já fui acordado pelo Espírito de madrugada, não só uma, mas várias vezes. E eu me perguntava assim, Senhor, por que eu estou perdendo sono? Na verdade, não era eu perdendo sono, era o Senhor me levantando para batalhar espiritualmente em prol da minha família. Tá bom? Então eu quero, em nome de Jesus, que você receba mais da presença do Senhor. Eu quero que você abra o seu coração, porque Deus falará. Fica até o final, certamente você sairá daqui cheio do Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7h30 da manhã, com uma palavra devocional e um propósito muito claro. Te aproximar do Senhor, um passo de cada vez. Porque nós acreditamos que é a constância que nos fará viver o que Deus tem para nós. E não a intensidade, a constância. Nós precisamos aprender a ser constantes, porque é a constância que nos levará ao final dessa jornada. Amém? Você que já faz parte dessa família, seja mais que bem-vindo. Senta na tua cadeira, puxa o teu lugar aí, pega um café com açúcar ou sem açúcar. Deus te abençoe, é muito bom estar aqui com você novamente. Amém, queridos? Você que é membro desse canal, você que é um abençoador desse projeto, eu agradeço a Deus pela tua vida, oro para que o Senhor multiplique a 100 por 1, cada semente que você tem semeado aqui, cada oferta que você tem deixado aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu te agradeço e oro para que o Senhor multiplique a 100 por 1 sobre a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, esse assunto ele é muito importante, eu não poderia deixar de compartilhar com você, não poderia deixar de ensinar a você princípios que são fundamentais para esse assunto, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Então desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é capaz de fazer muito além daquilo que nós imaginamos. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Sabemos que não há como nós retribuirmos o que o Senhor tem feito por nós, mas nós abrimos o nosso coração para se deixar ser usado, transformado e como um instrumento de fácil manuseio nas tuas mãos, Pai. Nós estamos aqui para receber, para compartilhar, para entregar, para ser canal de bênção e fazer conforme a tua vontade. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo agora, aqueles que vão nos assistir depois. Eu oro, agradeço pela vida de cada um deles, agradeço porque sei que o Senhor tem um propósito para cada um, o Senhor tem um chamado para cada um. Eu os abençoo para crescer, para avançar, para romper, para se destacar em tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um deles. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor nos libertou, muitas vezes o Senhor nos abençoou, muitas vezes o Senhor nos edificou, e eu abençoo a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois. Senhor, sê com eles, que toda a opressão, toda a batalha do inferno, todo o levante do inimigo, todo principado e potestade possa cair por terra agora em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, querido, já digita um amém aí, porque eu creio que nós, quando falamos sobre guerras espirituais, nós precisamos exercer a autoridade espiritual. Aprende isso, as lutas que você precisa batalhar, você não vai travá-las com armas naturais, você vai travá-las com armas espirituais. Eu vou te explicar algo muito profundo que às vezes as pessoas não percebem, é que o inimigo ele começa a semear coisas na tua vida sem você perceber através daquilo que você fala e você acha comum o que você está dizendo.
Eu tenho conversado com muitos jovens, afinal de contas sou pastor de jovens, não é? E uma das coisas que mais me chama a atenção é como o inimigo está conseguindo distrair essa geração, como o inimigo está conseguindo desvirtuar o olhar dessa geração. E eu estava conversando com uma moça que ela está passando por uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu contei aqui o testemunho dela. Está passando por uma dificuldade muito grande no seu trabalho. Não foi num devocional. Eu acho que foi numa reunião da mentoria, na comunidade. Eu acho que foi no encontro da comunidade. Acho que foi ontem. Irmão, eu prego tanto, eu entrego tantas palavras que eu me esqueço o que eu falei, onde foi que foi dito. Mas o fato é, se você já ouviu, amém, fica de ensinamento. Mas o fato é, essa moça tinha um trabalho muito bom e ela sempre chegava para nós pedindo para que nós orássemos por ela, para que o Senhor abrisse uma porta melhor de emprego. E ela sempre murmurando do trabalho que ela tinha, sempre murmurando daquilo que ela experimentava, e eu disse a ela, olha, o trabalho que você tem é muito bom, o salário que você ganha é muito bom, mas ela nunca estava satisfeita, porque ela estava sempre se comparando com outras pessoas que ganhavam mais do que ela e trabalhando da mesma coisa. Até que ela saiu do emprego que ela estava, que ela murmurava, que ela reclamava, e passou um tempo sem trabalho, até que Deus abriu uma porta de emprego para ela, e ela orou, e é isso. Deus abriu essa porta de emprego para mim. Glória a Deus até aí. Só que depois ela percebeu que o trabalho que ela tá atualmente, né, que ela não saiu dele, é um trabalho muito desafiador por conta das pessoas, da cultura da empresa, ou seja, é muito pior do que ela estava. Apesar de não pagar tão diferente, pagar menos, mas não tão diferente quanto o que ela recebia, o ambiente de trabalho é completamente diferente do que ela trabalhava antes. E ela, conversando comigo, abriu o coração e disse, pastor, eu não sei por que Deus fez isso comigo. Eu não sei por que Deus abriu essa porta para mim. Eu digo, primeiro de tudo, vamos entender algumas coisas. A palavra do Senhor é muito clara, que o homem semear, ele colherá. O que o homem semear é o que ele vai colher. E por muito tempo você semeou murmuração. Por muito tempo você falou mal do trabalho que você estava. Por muito tempo você denegriu a imagem do seu líder empresarial, você reclamava de como era a cultura da empresa que você estava, reclamava dos benefícios, reclamava de tudo. E era uma empresa que, acima da média, certamente ela estava. Você tinha um emprego muito bom e você reclamou. E o que você semeou naquela estação é o que você está colhendo agora. Porque uma das principais armadilhas que o inimigo usa é a insatisfação para te fazer semear murmuração. E aquele que semeia murmuração, querido, uma hora ou outra vai ter que colher os frutos da murmuração que semeou. E ela disse, mas pastor, e agora? O que eu faço? Eu digo, você vai fazer duas coisas. Você vai orar e confiar. Porque, às vezes, o Senhor nos pede e nós obedecemos. E às vezes nós pedimos ao Senhor e Ele não faz conforme nós estamos pedindo. Porque Deus não está subjugado à nossa vontade. Somos nós que estamos subjugados à vontade de Deus. Então Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus faz aquilo que a gente precisa. Tem horas que Deus te livra da colheita que você está colhendo. Mas tem horas que Ele permite. Então, o que você precisa fazer agora é colher toda a safra que você semeou de murmuração. Colha e continue orando, porque o que você liberar de palavras, o que você liberar no espiritual, na estação que você está atual, é o que você vai desfrutar da próxima estação. E ao invés de você reclamar ainda mais do lugar que você está atualmente, você deveria ser grato ao Senhor, porque tem gente que está perdendo o emprego e não está conseguindo se recolocar no trabalho. E você permanece no mercado de trabalho. Então agradeça. O que eu quero te ensinar aqui, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa manhã? Cuidado com aquilo que você semeia com as suas palavras. Porque talvez uma reclamação pareça algo normal. Só que aos poucos o inimigo vai transformando a reclamação, a murmuração em algo comum. Só que, irmão, não é porque é comum que tem que fazer parte do teu dia a dia. Não é porque muitas pessoas reclamam que você tem que reclamar. Cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes você se torna refém daquilo que foi dito por você. Eu quero que você reflita comigo naquilo que eu já li antes. Gálatas no capítulo 5, no versículo 17, a palavra vai dizer o seguinte: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. O que ele está dizendo?
E eu já expliquei isso para vocês. Nós estamos vivendo uma guerra constante em que a minha carne milita contra o meu espírito e meu espírito milita contra a minha carne. Qual é o problema? Que enquanto há esse atrito, existem brechas que acontecem, que surgem pela nossa falta de diligência. Eu trouxe esse ponto para compartilhar com vocês nessa manhã. Talvez eu termine essa mensagem hoje e nós comecemos uma mensagem amanhã. Mas o ponto que eu quero trazer para você nesse dia, preste atenção. Aquilo que você não entrega a Deus, muitas vezes se transforma em brecha. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer, como aquela moça, se você não confia no que Deus é capaz de fazer na sua vida, você nunca vai conseguir entregar e descansar nas mãos dele. E esse que está o problema, porque o inimigo muitas vezes procura áreas da nossa vida que não foram entregues ao Senhor. Pastor, como é que eu posso discernir uma área que não foi entregue ao Senhor? É a área que você ainda domina, tem total controle. A área que você controla, que você não permite que Deus faça conforme a vontade dele, é uma área que você não confiou nas mãos do Senhor. No exemplo que eu compartilhei sobre essa moça, ela não confiou que o trabalho que ela tinha era passageiro, que Deus tinha algo novo para ela, ela se perdeu, ela murmurou e acabou se tornando negligente na sua entrega. E ao invés de ela passar o tempo necessário que ela precisava passar no emprego que ela estava, ela saiu muito antes. Por quê? Porque ela murmurou, ela reclamou, ela diminuiu a entrega e acabou sendo demitida. No mercado de trabalho, ela precisou ser reinserida. E acabou surgindo uma oportunidade que talvez não fosse a que Deus tinha para ela. Mas por conta da pressa, ela teve que aceitar, porque, irmão, tem horas que a gente precisa pagar os boletos. E aí eu quero que você entenda, se você não entrega a sua vida ao Senhor, o que não foi entregue se torna brecha para o inimigo entrar. O pecado escondido nunca fica oculto, ele apenas espera o momento certo para aparecer. Pecado não é apenas aquilo que de errado você faz, mas é a obediência que você não obedeceu. Porque tem horas que a sua omissão é um pecado. Irmão, Adão deveria ter intervido no momento em que Eva teve a brilhante ideia de comer do fruto proibido. Na época, Adão foi omisso e a omissão dele nos colocou onde nós estamos aqui, porque Deus deu a Adão a ordem para cuidar do jardim. Então, irmão, não é sobre fazer alguma coisa errada, mas às vezes a tua omissão ou não fazer o que Deus te pediu, isso também se torna pecado. Você sabia disso? Deixa eu te explicar aqui, meu querido, você que está me assistindo, minha querida. Você tem um chamado. Olha, preste atenção no que eu vou te falar agora. Você tem um chamado, você tem uma palavra, você tem um apontamento. Enquanto eu ministro essa palavra, o Espírito Santo fala no meu coração. Eu entreguei destinos proféticos a pessoas aqui que estão até hoje correndo do lugar que eu já liberei uma palavra para estabelecê-los. Eu até ia criar uma mensagem cujo tema era derrotados na mão de Deus. Como assim, pastor, derrotados na mão de Deus? Te explico. Quando você cai na mão do inimigo, Deus te livra. Quando você está no cativeiro, Deus te liberta. Quando você é esquecido pelos outros, Deus se lembra de você. Quando você cai nas suas próprias mãos, Deus te resgata de si mesmo. Agora, quando você cai nas mãos de Deus, eu te pergunto, quem é capaz de te resgatar? Como um vaso nas mãos do oleiro, ele vai tentando te moldar. E a palavra é muito clara quando diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O que isso quer dizer? Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou porque não se permitiu ser moldado. Ou seja, muitas vezes nós somos derrotados pelo Senhor para que nele nos tornemos vitoriosos. Você nunca vai vencer uma luta contra Deus, irmão, e talvez você já tenha tentado lutar contra ele. Você luta contra o seu chamado, luta contra o que Deus disse a seu respeito, luta contra não estar no lugar que Deus te disse e vai criando atalhos, criando argumentos, criando situações para não permanecer onde Deus te falou, para não assumir a responsabilidade que Deus te comissionou. E aqui eu, levantado pelo Espírito, eu estou nesse momento te dizendo, o bem que você deveria ter feito e não fez, isso é pecado. A palavra que você recebeu e deveria ter caminhado por sobre ela e não caminhou,
isso é pecado. Você sempre será derrotado nas mãos de Deus, para que na luta contra o Senhor, você seja quebrantado, sabe? Quebrado, moído. Aí você se tornará um vaso maleável, um vaso flexível nas mãos do oleiro e se permitirá ser moldado por ele. Querido, nós precisamos ser derrotados na mão de Deus. Nós precisamos ser derrotados pelo Senhor. Quando Deus vence o nosso ego, vence a nossa pequenez, quando Deus vence a nossa incapacidade, quando Deus vence a nossa impossibilidade. E nesse momento eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que Deus vença a sua impossibilidade, que Deus vença a sua desculpa, que Deus vença as suas imperfeições, que Deus vença o teu passado, que Deus vença a tua opinião sobre si mesmo, que Deus te vença. E te faça o vaso de honra que muitas vezes você resiste em se tornar. Tem horas que nós estamos nesse lugar com brechas na nossa vida porque não permitimos com que o Senhor nos transforme. Mas eu estou aqui, irmão, nessa manhã para dizer: não resista à vontade de Deus, porque sempre você perderá. Deus sempre vai te vencer, irmão. Não há nada que você possa fazer que vença o Senhor. Deus sempre te vencerá. Você está entendendo isso? Só que para nós é um benefício muito grande sermos vencidos pelo Senhor, porque quando o Senhor nos vence, Ele destrói o nosso orgulho. Quando o Senhor nos vence, Ele acaba com a nossa justiça própria. Quando o Senhor nos vence, Ele acaba com os nossos traumas, com as nossas desculpas. Quando o Senhor nos vence, Ele acaba com todo esse vitimismo. Nós precisamos ser derrotados pelo Senhor para vivermos a vitória que Ele tem para nós. Deus não vai mudar de ideia porque nós mudamos de opinião. A palavra de Deus não muda, o propósito de Deus não muda, o que Ele tem para nós prevalecerá. Há alguém me ouvindo aqui, irmão? Há alguém cheio do Espírito Santo para receber essa palavra? Eu preciso saber, tem alguém aí comigo, irmão? Tem alguém comigo nesse lugar em nome de Jesus? Tem alguém comigo aí, irmão? Escreve: eu estou contigo, pastor. Receba essa palavra. Eu me permito ser vencido por Deus. Escreve isso, declara, fala para o teu coração, fala para a tua alma, porque te inquietas dentro de mim. Deixa Deus vencer. Para de lutar contra Deus. Para de lutar contra o propósito que Deus colocou no teu coração. Para de criar desculpa para não se posicionar no que Deus te chamou para fazer. Para de se comparar com o outro, evitando estar no lugar que Deus deseja que você esteja, porque você está se comparando, está chegando a conclusões erradas. Para com isso. É hora de você parar com esse tipo de comportamento. A palavra de Satanás, que é o acusador, vai sempre lembrar aquilo que nos traz culpa. E eu quero abrir um parêntese muito grande nessa mensagem. Nós estamos falando sobre batalhas espirituais. Eu preciso te compartilhar um dos maiores vilões que tem acabado com os cristãos hoje em dia, que tem acabado com as pessoas hoje em dia. Pastor, qual que é? Querido, um dos principais vilões que tem acabado com os crentes é a culpa. A culpa é pior do que a traição, sabia disso? A culpa é pior do que a traição. Jesus foi traído e a traição de Judas aproximou Jesus da cruz, o propósito dele. José foi traído pelos irmãos e a traição dos irmãos empurrou José para o lugar onde Deus planejava usá-lo. Isso é muito parecido com o que Jesus experimentou, não é verdade? Agora, a culpa de Judas não permitiu com que ele tivesse uma segunda chance. A traição é o que fizeram com você, não pode impedir o que Deus fará ao teu favor. Mas a culpa é diferente. A culpa não é sobre o que fizeram contra mim, é o que eu estou fazendo contra mim mesmo. A culpa não é apenas sobre eu ser uma vítima, é sobre eu ser o meu próprio carrasco. Judas traiu Jesus e por causa da culpa ceifou a própria vida. Ele tirou de si a oportunidade de ter uma segunda chance. Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus. E aquela culpa corroía Pedro por dentro. Mas eu quero te compartilhar algo muito poderoso.
Jesus restaurou a identidade de Pedro, porque a traição de Pedro nunca foi maior do que o perdão de Cristo. A traição que fazem contra você nunca será maior do que a bênção que Deus libera ao seu favor. Agora, a culpa te impede de viver a segunda chance. A culpa te impede de permanecer para experimentar o novo. A culpa rouba de você a oportunidade que você precisava para mudar a sua história. Por isso que a culpa é muito pior do que a traição. E eu tenho visto que tem muitas pessoas se perdendo porque estão culpando daquilo que passaram, se culpando daquilo que precisaram superar, se culpando daquilo que ainda não conquistaram para suas famílias, se culpando de tantas coisas. Eu tô aqui para te dizer, pare de ser o seu próprio carrasco. Hoje é o dia em que o inimigo não terá mais acesso à tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você, que cada brecha que um dia o inimigo encontrou para tentar semear joio no meio da tua plantação, que essas brechas sejam fechadas agora em nome de Jesus. Querido, aprenda, aquilo que você alimenta em secreto, um dia falará em público. Chegou a hora de você começar a alimentar um relacionamento com Deus. Pare de esconder um pecado de estimação. Pare de achar normal e comum estar longe da presença do Senhor, ou mesmo professando a fé, praticar coisas que desagradam ao Senhor. Pare com isso, irmão. Isso está dando brecha para o inimigo entrar na tua vida e acabar com a tua história. Se você deseja ser essa pessoa, se você deseja fechar as brechas da tua vida nesse dia, nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu vou orar por você agora, irmão. Eu vou compartilhar o resto dessa mensagem amanhã. Mas o Senhor me fala muito forte ao meu coração. Eu vou liberar uma palavra sobre você para fechar as brechas que o inimigo está encontrando diante da tua vida, porque você não colocou tudo que poderia colocar diante do altar do Senhor. Você não confiou, você ainda está tentando controlar, você está carregando um peso que Deus não pediu para carregar, você está caminhando em direção a um lugar que Deus não te pediu para ir, numa trilha que Deus não te pediu para trilhar, num destino que Deus não te pediu para se direcionar. É um momento de você realinhar as tuas expectativas, realinhar os teus passos, realinhar os teus sonhos e se colocar na presença do Senhor para nunca mais sair desse lugar. Eu quero te abençoar nessa manhã em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu oro e declaro sobre a vida dos meus irmãos um avivamento. Declaro sobre a vida deles um crescimento extraordinário, exponencial. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todas as brechas sendo fechadas, tudo aquilo que o inimigo está encontrando na vida dos meus irmãos, eu os abençoo, que eles se arrependam diante da cruz de Cristo, que eles se arrependam de seus pecados, que eles confessem que só o Senhor Jesus é o Salvador, que eles não aceitem absolutamente nada que o inferno propõe a eles. Em nome de Jesus, que todo sentimento de culpa, o Senhor me mostra pessoas com coração pesaroso, com coração amargurado, que assim como Ana estão orando, amarguradas, chorando, tristes. E eu estou aqui nessa manhã para te liberar essa palavra em nome de Jesus. O Senhor é a sua alegria, existe uma esperança nova para a tua vida. Eis que faço todas as coisas novas, assim diz o Senhor. E eu te abençoo em nome de Jesus para fortalecer a tua fé, para edificar a tua vida em Cristo, para te estabelecer na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que cada brecha que o inimigo tenha encontrado possa ser fechada agora. Pai, perdoa os pecados, perdoa as falhas, perdoa, Senhor, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, traz à luz para que haja cura e não para que haja vergonha. Eu declaro, Pai, sobre aquela pessoa que está com o coração carregando uma culpa avassaladora, eu abençoo para que a paz que excede todo o entendimento possa vir sobre eles em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre aquele que foi abusado, sobre aquela que foi abusada. Não, você não tem culpa. O inimigo está mentindo para você. O inimigo está colocando uma história errada na tua mente. Não acredite na palavra do maligno. Nessa manhã, nesse momento, o Senhor te dá uma nova oportunidade. O Senhor Jesus te diz: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque não é mais a hora de você
lutar sozinho, caminhar sozinho, tentar sozinho. É tempo de você viver tudo aquilo que eu tenho para tua vida. É tempo de você caminhar em tudo aquilo que tenho para você. É tempo de você desfrutar dos planos e promessas que eu tenho para tua vida. E eu te abençoo nessa manhã, em nome de Jesus, para que todo principado, todo plano do inferno, todo plano arquitetado, tudo aquilo que vem do maligno contra a tua vida não prevaleça, em nome de Jesus. Eu te abençoo para crescer, para prosperar e para romper debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu os abençoo para que nunca mais se percam, que permaneçam sempre debaixo de uma palavra, debaixo de um apontamento, debaixo de um direcionamento. Eu abençoo para que esse dia seja um dia maravilhoso. Eu libero uma palavra de crescimento, de avanço, de romper, para que eles possam desfrutar da graça e do favor de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo nessa manhã, que toda seta do inferno perca força, que toda palavra contrária seja destruída, que todo plano do inferno seja desfeito. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Feche as brechas da sua vida. Não murmure por aquilo que você está vivendo. Abra a sua boca para declarar o que você viverá através da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que não aconteceu, fundamentado naquilo que Deus disse. Se Deus disse que faria, Ele fará. Se Deus disse que daria, Ele dará. Se Deus disse que está com você, Ele está. E eu quero que você carregue essa certeza no seu coração, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe, irmão, digita um amém, digita um aleluia, glória a Deus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você chegou até esse momento. Queridos, muitas pessoas têm nos mandado mensagens querendo aprender um pouco mais como fazer o devocional, como aprender a ter intimidade, ouvir a voz de Deus, vencer a ansiedade. Eu preparei um material muito específico para essas pessoas que querem vencer a ansiedade, querem aprender sobre a verdadeira prosperidade, a prosperidade que vem de Deus, querem aprender a orar como a palavra manda que oremos, querem aprender a ouvir a voz de Deus, querem se relacionar mais com o Senhor, jejuar, querem ter uma vida mais próxima do Senhor. Eu preparei um material muito especial, com quase 10 encontros, cada encontro uma apostila, e para te ajudar ainda mais a crescer nessa jornada, eu vou te enviar esse livro sem nenhum custo adicional. Eu envio esse livro físico para sua casa. Esse livro foi construído através das mensagens dos nossos devocionais. São 100 dias, 100 mensagens. É o propósito que você vai fazer. Eu tenho recebido muitas mensagens boas, lindas e maravilhosas daqueles que estão concluindo esse livro agora. Uma grande leva de pessoas concluiu esse livro e me agradeceram imensamente pelo quanto cresceram, e dou glórias a Deus por isso. Não é por mim, é por causa da graça que Deus nos deu. Então, você que adquirir esse material, eu vou te enviar esse livro sem nenhum custo adicional para a sua casa. Eu creio que Deus falará ao seu coração, eu creio que Deus fará grandes coisas. E se porventura, pastor, eu não quero material, mas eu quero o livro, você também pode adquirir apenas o livro com frete grátis para todo o Brasil, através do link na descrição do vídeo. Tá bom? Se você está me assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você está me assistindo do TikTok, vai no link da bio que você terá acesso. Se você está me assistindo do Instagram, é só você digitar eu quero e eu vou te enviar o link para esse material, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã nós vamos concluir essa série sobre batalhas espirituais. Eu não sei, irmão, pode ser que continuemos um pouco mais. O Senhor tem me falado sobre sonhos, o Senhor tem me falado sobre palavras proféticas, o Senhor tem me falado tantas coisas sobre batalhas espirituais, e talvez nós aprofundemos um pouco mais. A gente tem um módulo na comunidade apenas sobre batalhas espirituais, que nós tivemos quase 20 encontros. E eu creio que vocês sairão daqui cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Tá bom? Beijo no seu coração. Antes de sair, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque nos ajuda muito. Deus te abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor possa estar com você e te abençoar. Em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.